Nós somos grupo 5 da DF, de formigas, com o Paiva. Então, a nossa investigação começou com o problema que foi escrito: como espécies semelhantes de formigas interagem com iscas semelhantes em relação a dois tipos de iscas distintos, e também se há uma diferença de comportamento entre as formigas de mesma espécie em diferentes locais, temperaturas climáticas, e se o sol e as nuvens influenciam no fluxo das formigas. Esse problema foi o nosso, meio que o problema que a gente desenvolveu finalmente para explicar todos os dados da nossa investigação, que seriam pertinentes ao fato de que tínhamos formigas semelhantes nos ambientes que a gente investigou, que eram de mesma espécie, e a gente tinha a habilidade de usar dois tipos de isca, e a gente decidiu usar os dois para ver se havia algum tipo de preferência entre as formigas nessas iscas e observar o comportamento delas em relação às iscas. E como o único ambiente que tinha formigas para os membros do grupo que precisavam investigar, a gente decidiu incluir fatores climáticos que poderiam afetar a nossa investigação, como uma parte dos dados, para ser uma investigação completa que leve em conta todas as variáveis. Então, a formiga que a gente identificou nos dois ambientes disponíveis para observar foi a formiga louca, que nós observamos ser ela depois de observar fotos e descrições dos membros do grupo de cada formiga, e nós identificamos então que são as mesmas formigas nos dois ambientes. Então, inicialmente, a gente achava que as formigas eram de espécies diferentes, porque parecia mais provável que fossem. Daí, então, nossos questionamentos iniciais eram se espécies de formigas diferentes são influenciadas por iscas semelhantes de um mesmo jeito, e se há uma diferença entre o comportamento dessas espécies em diferentes locais ou circunstâncias meteorológicas. Daí, para a nossa observação, a gente foi a um local externo, procuramos um ninho, a gente tirou fotos para conseguir discernir que tipo de formiga que era, e passamos, então, 1 hora em certos dias, observando a cada 10 minutos a contagem de formigas que tinha perto de cada isca, que era uma isca de peixe e uma isca de mel, e anotamos isso e fizemos de um jeito uniforme a distância entre o ninho e as iscas. Então, os nossos resultados a gente anotou. Teve dias que em um dos ambientes não estava disponível de observar, por causa de diferentes circunstâncias, mas vendo os resultados que a gente obteve com contagens, a gente viu os números de formigas e a média de formigas depois na hora inteira de observação em cada dia, e usando essa média, comparando entre os resultados do peixe e do mel em cada ambiente, a gente pegou uma razão entre peixe e mel para ver qual que tinha um número maior de formigas em cada ambiente. Se era o peixe ou o mel que atraía mais formigas em cada ambiente. Então, para isso, a gente usou médias. E então, a razão entre as médias no mesmo dia. E calculamos isso e comparamos. A gente também fez observações meteorológicas. E como eram os mesmos dias, eram bem parecidas, mas o local mudava as observações. E observação dos fluxos das formigas, que normalmente era parecido nos dias inteiros, porque as formigas tinham meio que uma rotina. O nosso resultado foi que tinha uma grande diferença, mesmo sendo de espécies parecidas em ambientes externos parecidos, tinha no caso esse ambiente sendo o jardim, havia uma semelhança até em certas coisas como comportamento e em questões meteorológicas, mas tinha uma diferença muito grande entre o número de formigas que preferia o peixe e o mel. Então concluímos que essa diferença de habitat e pode ser o que muda a rotina e as preferências alimentares de formigas, já que elas são da mesma espécie e tinham circunstâncias meteorológicas semelhantes nesses dois casos.